Ora então, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do Congresso Nacional, do 10º Congresso Internacional dos Hospitais, que no fundo é um primeiro dia porque o dia de ontem foi dedicado, como todos sabem, ao Prémio de Boas Práticas e, portanto, a nível de Congresso será hoje o primeiro dia realmente. Sabemos que ainda é cedo e, portanto, é natural que as pessoas ainda vão entrando, mas vamos dando já início aos trabalhos para que as mesas não se atrasem muito, porque há muito trabalho a fazer. E começamos muito bem, começamos com o tema as pessoas, como captar, reter e capacitar talento, e estamos a falar dos hospitais e da saúde em Portugal e, portanto, o tema não podia ser mais atual do que este. Há aqui uma pergunta e, portanto, vamos ver se é possível responder a esta pergunta: como captar, reter e capacitar talento? Para moderar esta mesa, eu posso dizer aos convidados que não poderiam estar em melhores mãos. Está connosco a Susana Oliveira, que é jornalista da Lusa desde 1994, tem formação em Ciências da Comunicação e Ciência Política. Desde 2017 que é responsável pela cobertura da área da saúde, tendo passado, no entanto, por outras áreas editoriais. Complementa a sua experiência com formação avançada em rádio e em televisão. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Susana Oliveira. Bom dia a todos e a todas. Para falarmos sobre as pessoas nesta nossa primeira mesa, temos três oradores, um comentador. Eu começava, se calhar, tendo em conta o avançar do tempo, começava por chamar o nosso comentador, professor Carlos Pereira Alves, presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar. Julgo que tem aqui um lugar no centro da mesa. Faça favor, doutor. No centro. Como moderadores, como oradores, aliás, desta sessão, teremos a doutora Ana Sofia Ferreira, a consultora sénior da Planap, doutora, que é o Centro de Competências, Planeamento de Políticas e de Prospeção da Administração Pública, que é difícil de dizer. Professora auxiliar, convidada do ISCTE, doutora, julgo que tem em último lugar. Muito obrigada. De seguida, o Dr. Daniel Ferro, administrador hospitalar na ULS de São José, aliás, como a doutora Ana Sofia. O Dr. Daniel, julgo que tem a segunda cadeira. Pode sentar-se, obrigada. E o Dr. Luís Gouveia, presidente da ULS Amadora Sintra, da Unidade de Saúde, Local de Saúde Amadora Sintra. Fica bem ladeado pela doutora Ana Sofia. E vamos falar esta mesa sobre as pessoas, como captar, reter e capacitar talento no SNS. É uma pergunta difícil de responder, vamos tentar responder por partes e para não atrasar mais os trabalhos, a doutora Ana Sofia dava-lhe assim a palavra, vai-nos fazer uma apresentação sobre conhecer as realidades dos profissionais de saúde, ponto de partida para atrair e qualificar as pessoas que trabalham no SNS. Doutora? Muito obrigada, sim. Bom dia, ouvem-me bem? Sim? Portanto, o meu nome é Ana Sofia Ferreira, sou economista da saúde e administradora hospitalar. Estou no Serviço Nacional de Saúde há cerca de 20 anos e neste momento estou a exercer funções em comissão de serviço no Planap. Estou emprestada temporariamente ao Planap, o meu lugar de origem é no Serviço Nacional de Saúde e aí planeio continuar, enfim, quando acabar esta comissão de serviço. Vou partilhar convosco alguma informação que temos estado a trabalhar em colaboração com o Ministério da Saúde, partindo deste princípio que conhecer concretamente e em detalhe a realidade dos profissionais de saúde é essencial para podermos ter estratégias para os poder captar, atrair e, sobretudo, reter no Serviço Nacional de Saúde. Peço desculpa, não estou a conseguir passar isto.
É só aqui? Alguém pode ajudar? Marina? Não estou a conseguir passar os slides. Já está. Obrigada. Em termos de resumo da sessão, portanto, para além de explicar porque é que o Planap está a trabalhar nesta área da gestão estratégica de recursos humanos em saúde, falo um bocadinho da nossa primeira análise, que foi uma radiografia dos instrumentos de planeamento existentes para os recursos humanos da saúde em Portugal, e depois o foco da apresentação será à volta das características concretas da nossa força de trabalho, ok? Portanto, aquilo que é diverso, aquilo que é similar e um grande foco nas disparidades regionais existentes atualmente e também setoriais, entre o setor dos cuidados primários e o setor dos cuidados hospitalares, para depois, no final, poder concluir sobre quais as implicações para o planeamento estratégico dos recursos humanos na saúde, que é o tema do painel em que estou inserida. Portanto, o Planap é um centro de planeamento e de avaliação de políticas públicas que depende do Ministério da Presidência e que, no fundo, tem como missão não só apoiar o Governo e a Administração Pública na formulação de políticas públicas de qualidade, mas também apoiar, quando solicitado, outras áreas setoriais no desenvolvimento e na qualificação de políticas públicas em áreas específicas. Foi isso que aconteceu, concretamente, no caso da colaboração com o Ministério da Saúde. Portanto, no início do ano passado, o Ministério da Saúde desafiou o Planap para apoiar a melhoria dos processos de planeamento de recursos humanos da saúde. O Planap desafiou-me a mim e, portanto, foi nessa qualidade que eu para lá fui e lá estou, sendo que publicámos este despacho conjunto e um dos aspectos principais tem a ver com esta questão de desenvolvimento de vários estudos exploratórios que, no fundo, permitiam estabelecer um bom diagnóstico de partida para então podermos qualificar os processos de gestão de recursos humanos. Portanto, o Planap, neste contexto, o meu papel e o papel da equipa que tenho estado a coordenar é, sobretudo, um papel de consultoria pública, de apoio ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é, obviamente, a entidade executiva responsável pelo planeamento, não é o Planap. E isto surgiu também no contexto em que havia um projeto do Governo de lançamento de um polo da Dialogue nacional com os vários stakeholders, com as ordens, com os profissionais, com os sindicatos, para, em conjunto, se repensar o próprio processo de planeamento de recursos humanos a nível global. A primeira coisa que fizemos foi, então, uma espécie de mapeamento dos instrumentos de planeamento existentes na área dos recursos humanos da saúde, que é este estudo. Na apresentação, creio que vão ter acesso, todos estes estudos estão com ligação para os documentos originais. Neste documento, que é um documento, no fundo, que explica uma série de aspectos, enfim, de partida, não é? de mínimo denominador comum sobre o planeamento de recursos humanos em saúde, nós fazemos essencialmente duas coisas. Por um lado, densificar o que é o planeamento estratégico de recursos humanos em saúde e, por outro, mapear o que é que acontece em Portugal a este nível. Quanto ao planeamento estratégico de recursos humanos em saúde, portanto, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, vou remetê-los para o paper, até porque depois, mais à frente, fazemos um ponto de situação que vai buscar isto, mas queria só deixar aqui a seguinte ideia, quer dizer, o planeamento de recursos humanos em saúde tem um conjunto de metodologias perfeitamente estabelecidas, internacionalmente validadas, exige um conjunto de dados, exige previsão de necessidades em saúde futuras, adequação dos recursos humanos para responder a essas necessidades, detecção de gaps e desenvolvimento de medidas para colmatar esses gaps. Portanto, não é uma tecnologia insondável, não precisamos de inteligência artificial para lá chegar, conseguimos fazer isto e, basicamente, copiar experiências que já existem noutros países perfeitamente estabelecidas, ok? Aquilo que fizemos depois foi perceber nos documentos, nas metodologias, enfim, nas publicações oficiais existentes, sobretudo ao nível do Ministério da Saúde, se havia ou não evidência de que este planeamento estava a ser feito. Basicamente, a conclusão a que chegámos é que não havia, portanto, não há, à luz da definição de planeamento que nós densificámos no paper, não há uma estratégia nacional que se possa dizer coerente e completa para os recursos humanos da saúde, nem a nível nacional, nem circunscrita apenas ao Serviço Nacional de Saúde. Okay? Existe muita produção de informação, tanto que nós no Planap usámos muita dessa informação para produzir uma série de evidência,
Portanto, não há propriamente um problema de falta de dados, há um problema de transformação desses dados em conhecimento e do conhecimento em instrumentos para a ação pública. Está bem? Temos, em particular, algumas lacunas muito graves no conhecimento dos recursos humanos médicos. Eu estava com esperança da participação do Sr. Bastonário, porque tinha estes recados, enfim, para transmitir. Nós, de facto, no que tem a ver com o conhecimento pela própria Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros está num nível mais evoluído. A Ordem dos Médicos tem algumas lacunas graves no conhecimento dos médicos que estão no ativo, que não são só os que estão no SNS, como é evidente. Temos também problemas no conhecimento dos recursos humanos que estão a trabalhar no setor privado, fluxos migratórios e, sobretudo, ao nível da política formativa de recursos humanos da saúde, estar ou não a ser informada pelas necessidades em saúde dos portugueses e das portuguesas, quer em termos de quantidade, quer em termos das competências destes profissionais. O foco principal do nosso trabalho tem sido a caracterização da força de trabalho do Serviço Nacional de Saúde. Focámos no Serviço Nacional de Saúde porque não tivemos acesso a dados que nos permitissem caracterizar a realidade do setor privado. Okay? Esses dados existem, mas não estão disponíveis. Publicámos um grande estudo, talvez seja aquele que vários de vós conheçam, sobre os profissionais de saúde em português, e depois publicámos também, entretanto, já um resumo em inglês. Está tudo disponível no site do Planap. Uma terceira nota sobre as questões de liderança e género no Serviço Nacional de Saúde. Lançámos recentemente também uma infografia, para quem não tem paciência de ler toda a outra documentação, uma infografia que resume a situação da força de trabalho do Serviço Nacional de Saúde, e temos toda esta informação também disponível em dashboards, em que é possível fazer o upload, o download dos dados que lá estão, trabalhá-los de forma livre. Os dados são todos do Ministério da Saúde, são dados sobretudo do RHV, portanto da folha de salários, digamos assim, do Ministério da Saúde. Estão, obviamente, sempre foram trabalhados de forma anónima e permitem cruzar uma série de categorias, género, grupo etário, setor em que os profissionais estão a trabalhar, sejam os cuidados primários, sejam os cuidados hospitalares, região, serviços centrais, nacionalidade, e, portanto, conseguimos fazer uma série de cruzamentos e explorar com imenso detalhe. Temos estes dois dashboards, que convido depois a que possam explorar. Aqui tenho um print screen de um dos dashboards, na página 10 concretamente, que permite-nos ver coisas como, por exemplo, no caso dos médicos especialistas, temos aqui um painel de indicadores, está ali selecionado em cima, aí provavelmente não vão conseguir ver, mas na especialidade médica está selecionada a especialidade de anestesiologia e permite ver coisas como nós temos, por exemplo, a distribuição por região dos médicos especialistas em anestesiologia e conseguimos perceber como é que ela evoluiu desde 2017 até 2023 e conseguimos perceber que, por exemplo, há cerca de um ano, nós tínhamos 48% dos anestesistas alocados à região norte. Okay? Portanto, estes dados permitem que percebamos algumas dificuldades concretas de algumas regiões e porque é que a realidade nacional não traduz aquilo que são as realidades regionais e muito menos as realidades locais. Okay? Pronto, os dados estão todos em equivalente a tempo completo. Nós transformamos os horários dos profissionais em equivalente a tempo completo, porque contar cabeças, se os profissionais estiverem a meio tempo, não faz sentido em termos de planeamento. Além disso, é o que é feito a nível internacional, em termos de comparação, toda a gente trabalha com full-time equivalents, não é? Ninguém trabalha com headcount, e, portanto, os dados estão todos em ETC, convido-os a explorarem. O que é que agora vos queria apresentar? Era um pouco a síntese do que tem acontecido nos últimos anos e algum enfoque no caso específico dos médicos especialistas. Uma vez que estava previsto termos aqui o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, optámos pelos médicos e não pelos enfermeiros, não por nenhum critério, enfim, de preferência, mas era apenas uma questão de cortesia. O estudo tem tudo isto e podem explorar livremente farmacêuticos, médicos, enfermeiros e tudo mais. Portanto, o que é que nós verificamos? Verificamos que, de facto, no período que os dados que nos foram cedidos permitem analisar, há, evidentemente, um crescimento relevante de profissionais em equivalente a tempo completo afetos ao Serviço Nacional de Saúde. Há claramente aqui três fases, não é? Uma fase de crescimento que começou antes da pandemia, a pandemia estava aqui marcada, com a luz que está não conseguem ver, mas havia aqui uma cor um bocadinho mais clara nos anos da pandemia. Portanto, começou aqui e teve a ver com a alteração do PNT, do período normal de trabalho, não é? Com o regresso às 35 horas. Ou seja, o aumento de profissionais de saúde começou antes do Covid e teve, em grande medida,
a ver com a compensação da passagem dos horários às 35 horas, daí a diferença aqui entre o ETC que está a vermelho e o NP que está a azul, ok? Portanto, temos menos profissionais em equivalente a tempo completo do que temos em headcount, enquanto no início do período verificávamos o contrário. Obviamente, durante o período do Covid há um crescimento exponencial, mas no pós-Covid assistimos aqui a uma clara desaceleração ou mesmo estagnação, que em algumas regiões é mesmo declínio, ok? Portanto, isto não é uniforme depois por região. O crescimento dos equivalentes a tempo completo sucede em todos os grupos profissionais, mais uma vez de forma muito dispar entre as diferentes regiões, o estudo permite detalhar isso. Ele é sobretudo marcado no caso dos médicos especialistas, que é esta linha aqui, estas barras azuis escuras, e dos enfermeiros, que é esta barra aqui a verde. E aquilo que nós depois fizemos também foi traçar o perfil tipo do SNS. Portanto, quem é o trabalhador tipo, no sentido de moda, não é o mais frequente, do Serviço Nacional de Saúde. O trabalhador tipo, para já, é uma trabalhadora. Somos mulheres, também, não somos homens, somos mulheres. E somos enfermeiras. Portanto, a maioria dos trabalhadores do SNS são enfermeiras, mulheres, relativamente jovens, entre os 35 e os 44 anos, embora haja uma tendência para o envelhecimento que o estudo denota e evidencia. Está, sobretudo, afeto aos cuidados de saúde hospitalares e isto piorou, se quisermos qualificar assim, ao longo do período. Basicamente nacionalidade portuguesa, portanto não há um recurso à imigração qualificada de profissionais de outros países e também concentrada crescentemente aqui na ARS do Norte. Portanto, já no início do período era sobretudo em LVT, no final do período o crescimento foi mais marcado e tornou-se dominante na ARS do Norte. No entanto, quando analisamos quem lidera, o panorama muda de figura, está bem? Portanto, o que nós vemos é que, de facto, na base da pirâmide dos profissionais do SNS, temos sobretudo mulheres, isto está mais ou menos estável entre o ano inicial, 2018, e o ano final, 2022, mas há até uma feminização crescente. Quando passamos para o grupo dos dirigentes intermédios, reparem, os azuis, que é a parte masculina, já cresce substancialmente, e quando subimos para os dirigentes de topo, há um claro enviesamento de género na ascensão a posições de liderança, está bem? Aquilo que nós fizemos também foi comparar com aquilo que sucede na média dos setores empregadores. E aquilo que detectamos é que, de facto, há um enviesamento de género no acesso a posições de liderança do SNS e ele é mais marcado do que acontece para a média da economia portuguesa, está bem? No SNS, de 0 a 1, as mulheres têm cerca de 0,47%, isto é o odds ratio estatístico, das possibilidades de um homem de chegar a posições de liderança, contra 0,57% na população empregada em geral. Apesar de tudo, na população empregada em geral, a probabilidade de uma mulher ascender na carreira ao topo é melhor do que no Serviço Nacional de Saúde. Isto deve nos fazer refletir, não é? Porque há um desperdício de talento feminino muito grande, que tem a ver não só com questões de conciliação com a vida familiar e o facto das tarefas familiares recaírem, sobretudo, predominantemente ainda sobre as mulheres, mas também com o facto das redes de poder serem ainda eminentemente masculinas e não estritamente baseadas nas questões de mérito e de qualificação profissional. Portanto, é preciso políticas públicas para atacar esta questão. O estudo depois também traça uma série de perfis por grupo profissional. Portanto, nós temos perfis para os médicos especialistas, mas também para os enfermeiros, para os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, para os técnicos superiores de saúde, técnicos superiores, farmacêuticos, assistentes operacionais e assistentes técnicos. Que eu saiba, creio que foi a primeira vez que isto foi feito para vários destes grupos profissionais, que são grupos, enfim, não tão falados no Serviço Nacional de Saúde, mas que todos concorrem para o trabalho, porque o trabalho em saúde é, de facto, um trabalho em equipa, multidisciplinar, não é? As equipas não funcionam se não tivermos todas estas componentes. E aquilo que nós traçamos em cada um destes perfis é uma variação das características principais do grupo profissional entre 2017 e 2023, ok? No caso dos médicos, uma feminização crescente, algum rejuvenescimento, é o único grupo em que isso acontece, concentração nos cuidados hospitalares, nacionalidade eminentemente portuguesa e uma deslocação, de facto, um maior crescimento deste grupo profissional na região norte. Fazemos também esta evolução de perfis por grupo profissional com outro aspecto gráfico, portanto nós aqui temos um conjunto de características
aí de facto fica muito claro, está uma luz muito forte. Eu não sei se podem apagar estas luzes aqui da frente, não sei se alguém está a apoiar, enfim, pronto, eram capazes de ver melhor. Portanto, este painel aquilo que resume é a evolução destas características por grupo profissional, fazemos isto para todos. No caso do perfil dos médicos especialistas, basicamente nós temos feminização crescente, temos a ausência de política migratória de médicos qualificados, não é? E imigratória, não é? Portanto, nós não aproveitamos, ao contrário do que fazem outros países belíssimamente, como seja o caso da Inglaterra, para importar médicos e reconhecer médicos de outros países que venham colmatar as nossas carências, é uma idiosincrasia portuguesa. Há uma concentração crescente nos cuidados hospitalares, o que também nos deve fazer refletir sobre, afinal, qual é a prioridade dos cuidados de saúde primários. É o único grupo em que há rejuvenescimento, isto tem sobretudo a ver com uma vaga de reformas nos grupos médicos mais envelhecidos, não é? Que aconteceu ao longo do período, e uma clara concentração de médicos na região norte. Portanto, no final do período, 41% dos ETCs médicos do Serviço Nacional de Saúde estavam concentrados numa só região, que era a região norte, que não é a região mais populosa do país. Porquê é que isto é relevante? Porque estes perfis permitem-nos perceber que há aqui, de facto, enormes variações entre as regiões. Depois poderíamos até descer ao nível da região e perceber que dentro da região há enormes variações entre instituições. E isto implica que, em termos de condições de formação, vagas para contratação pelo Serviço Nacional de Saúde, a capacidade relativa de atração para o setor privado, a sobrecarga e o burnout que recai sobre os profissionais que estão nessas instituições do Serviço Nacional de Saúde, são completamente diferentes, não é? Há uma diferença muito marcada no território, apesar de Portugal ser um país pequeno, que poderá ter a ver com a tal ausência de planeamento que começámos por falar no início, e, portanto, os incentivos e as políticas para dar resposta a isto também vão ter que ser, enfim, customizados e diferenciados no território, porque senão políticas iguais para todos não vão produzir resultados diferenciados. No caso específico dos médicos especialistas, nós descemos à análise da especialidade, porque tínhamos dados que permitissem fazê-lo. Creio que também foi a primeira vez que isto foi feito, ou pelo menos publicado, para o Serviço Nacional de Saúde. Há uma questão muito importante que tem a ver com o facto de metade dos médicos do Serviço Nacional de Saúde estarem concentrados em 4 especialidades, Medicina Geral e Familiar, que é a mais prevalente, okay? Portanto, mais de um quarto dos nossos médicos são da MGF. Depois temos a Medicina Interna, a Pediatria e a Anestesiologia. Estes 4 grupos são responsáveis por cerca de 50% dos ETCs médicos. Qualquer política que queira responder a questões dos especialistas médicos deve olhar para as características específicas destas especialidades. E depois temos aqui uma concentração de cerca de 75%, 3/4 dos médicos, até 13 especialidades. Okay? Estas. Não estamos, obviamente, a dizer que as outras não são importantes, estamos a dizer que é preciso fazer aqui uma análise. Aquilo que nós verificamos também, mais uma vez, além desta diversidade muito grande entre grupos profissionais, setores e regiões, é que dentro das especialidades médicas também há uma evolução muito dispar entre setores e entre regiões. Está bem? Em geral, de facto, os especialistas crescem em todas as regiões, mas há regiões em que há grupos de especialistas que diminuem, embora no global do país cresçam e cresçam significativamente. Portanto, as disparidades regionais, no caso dos médicos, isso não acontece com todos os grupos profissionais, no caso dos médicos, agravaram-se ao longo do período. Há um crescimento também bastante mais intenso nos cuidados hospitalares do que nos cuidados primários. Nos cuidados hospitalares, há 6 especialidades que representam metade dos médicos especialistas nacionais que têm as tais enormes disparidades regionais. Há sempre um crescimento muito mais forte dos ETCs contratados na ARS do Norte. Há regiões em que diminuem especialistas, estou-me a lembrar, por exemplo, de cabeça do caso dos pediatras no Alentejo, que diminuem, apesar de no global do país haver aumentos. E depois há uma coisa que eu acho que é muito interessante e que explica, creio eu, pelo menos, muitas das dificuldades que quem esteve nas instituições hospitalares sentiu, eu senti enquanto estive no Garcia Dorta, que é as especialidades transversais, como a anestesiologia, a radiologia e por aí fora, têm crescimentos de menor intensidade do que a média das especialidades médicas, não é? E, portanto, o que é que isto significa? Significa que nós, no final do período, podemos ter mais internistas, mas se calhar não temos o gastroenterologista para fazer endoscopia ao doente e poder dar a alta ao doente. Ou temos um cirurgião, mas não temos o anestesista para poder dar resposta à lista de espera. Ou temos o gastroenterologista, mas não temos o radiologista para ajudar no exame que é preciso fazer ao doente, não é? E, portanto, este equilíbrio, que é um equilíbrio de equipa
no trabalho clínico foi-se esboroando, se posso usar esta expressão, ao longo do período, de facto dando nota que ou não há planeamento nas contratações ou não há capacidade igual de retenção dos vários especialistas conforme a especialidade médica que escolhem. O estudo deixa também uma nota de especial preocupação no caso da saúde materna e da saúde infantil. Portanto, a evolução da ginecologia, obstetrícia e da pediatria são particularmente preocupantes, assim como no caso da saúde mental. Na saúde mental há melhorias, mas há regiões do país, de facto, muito desprotegidas, e levanta questões sobre qual é o rumo da política de formação de especialistas médicos, se a oferta está a ser adequada em termos de perfil clínico às necessidades da população, ou se estamos num mecanismo em que a oferta gera oferta, não é? Portanto, temos mais especialistas, esses especialistas têm idoneidade, as idoneidades geram mais vagas de formação, depois contratamos onde eles já estão e não onde eles são precisos, e, portanto, há aqui uma política que deveria ser, enfim, repensada, se é que queremos inverter esta realidade. Fizemos depois outra coisa, que foi relacionar a força de trabalho com a população. Os recursos humanos existem para prestar cuidados de saúde às pessoas. E as pessoas vivem em sítios diferentes do país. Não estamos todos concentrados na região de Lisboa, não estamos todos concentrados na região do Alentejo e, portanto, aquilo que fizemos foi relacionar a densidade de profissionais face aos residentes, por região. O que é que nós verificamos? Mais uma vez, dinâmicas de crescimento muito diferenciadas por ARS, ok? Em geral, há um crescimento marcado dos rácios ao longo do período. Há um crescimento muito mais forte na ARS Norte de profissionais do que nas outras regiões. A região Norte, no início do período, era a pior, no final do período está alinhada com a média, embora depois, em alguns grupos profissionais, tenha passado a ser a melhor. A região de Lisboa, por outro lado, talvez ao contrário do que às vezes, enfim, nos fazem pensar, ou, enfim, ou a própria comunicação social às vezes transmite, concentra a maior percentagem de residentes, mas apresenta a menor densidade de recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde. Está bem? Portanto, é aquela que tem mais dificuldades nos profissionais afetos à prestação de cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Reparem, no final do período, a LVT está com cerca de 2 anos e meio de atraso em relação à pior região seguinte. Okay? Portanto, no final do período, a LVT está tão mal como estava o Algarve antes de 2019 e muito aquém das demais regiões. Portanto, há aqui um problema sério de equidade regional. Sim. O que fizemos então de seguida foi, enfim, não querendo assumir que as melhores densidades são aquelas que são o benchmarking, mas na ausência de benchmarking o que fizemos foi calcular quantos recursos humanos seriam necessários para equalizar as regiões em termos de densidades de profissionais face à população. Okay? E, portanto, quando temos ali zeros no esquema, o que acontece é que essa é a região que está a servir de benchmarking. No caso dos médicos especialistas, temos a região centro aqui com a melhor rácio em termos de médicos de cuidados de saúde primários. No caso dos médicos de medicina geral e familiar, temos também a região centro. No caso dos médicos dos cuidados hospitalares, temos a região norte a servir de benchmarking. No caso dos enfermeiros, a região mais bem dotada é o centro, no caso dos cuidados de saúde hospitalares, e é, curiosamente, o Alentejo, no caso dos enfermeiros dos cuidados de saúde primários. E, portanto, nós calculámos quanto é que era preciso contratar, quantos profissionais era preciso contratar para equalizar todas estas regiões. Dá-nos, mais ou menos, cerca de 3.000 médicos especialistas, dos quais 2/3 deveriam ser afetos à região de Lisboa e Vale do Tejo, se quiséssemos anular as disparidades regionais. Destes, cerca de 900 seriam médicos de medicina geral e familiar, também a afetar, sobretudo, a região de Lisboa e Vale do Tejo, e, no caso dos enfermeiros, cerca de 14.000 enfermeiros, dos quais metade teriam que ser alocados à região de Lisboa e Vale do Tejo, está bem? Os números advêm de se converter ETCs, portanto, nós aqui temos ETCs e temos que converter em headcount, em número de profissionais, portanto, usando a taxa de conversão entre ETC e número de profissionais, porque nós contratamos pessoas, não contratamos horários. O estudo seguinte também nos faz um alerta importante no que tem a ver com a gestão. Eu não vou agora entrar aqui em detalhe, mas basicamente aquilo que os dados que nos foram disponibilizados evidenciam é que a proporção de cargos de liderança no Serviço Nacional de Saúde é bastante inferior
cerca de 2/3 inferior à média dos cargos de liderança por comparação com os trabalhadores dos setores, na média dos setores empregadores, está bem? Portanto, nós temos, eu acho que isso é uma coisa que qualquer pessoa que tenha trabalhado em gestão no Serviço Nacional de Saúde sente, temos muito menos gestores do que aqueles que necessitaríamos para dar conta da complexidade e da diversidade e da dimensão do que temos para gerir nestas entidades. Mais uma vez, há questões de género. Aquilo que eu queria dar nota é que estes dados são até 2022 e, portanto, com a concentração das entidades em OLS, a situação, esta proporção piorou, portanto, ficámos mais deficitários em termos de estrutura gestionária, porque com as OLS houve uma redução acrescida de posições de liderança. Está bem? Matéria para reflexão. Fazendo a ponta aqui para as questões, então, do planeamento estratégico. Portanto, os dados que nós trabalhamos apontam pistas importantes para densificar o que deve ser o planeamento estratégico de recursos humanos em Portugal, não é? Nós temos que começar por perceber quais são as necessidades em saúde. Nós temos uma população francamente envelhecida e, portanto, é para essa população que temos que começar a orientar o sistema de saúde. Para isso precisamos de um determinado número de recursos humanos, mas também com um determinado perfil de competências. Nós não falamos em gerontologia, quase não falamos em reabilitação, em terapia ocupacional, em demências, e é sobre isso, é nisso que nos devíamos estar todos já a focar. Não estou a dizer que o resto não é importante, estou a dizer que a prioridade deveria ser esta. E, portanto, temos que determinar quais são os gaps em quantidade de pessoas e em especialização que existem. E daí ser isso a informar a política de formação no ensino superior, na área da ciência, não é? As vagas de especialistas médicos e, em paralelo, desenharmos um conjunto de políticas para colmatarmos estes gaps, porque não podemos esperar 10, 15 anos para que estes especialistas estejam todos formados e estes profissionais concluam os seus cursos. Estas políticas passam por mais formação, por incentivos específicos, por imigração qualificada. Há também uma discussão que está há 20 anos atrasada em Portugal, eu costumo sempre dizer isto, que é a do skill mix das profissões. Nós temos enfermeiros sobrequalificados, subaproveitados para o perfil de competências que têm por comparação com outros países no nosso Serviço Nacional de Saúde. Temos médicos, muitas vezes, com excesso de trabalho, a desempenhar tarefas que poderiam ser perfeitamente desempenhadas em equipa por outros grupos profissionais para isso preparados, e esta discussão está bastante perra no nosso país, era importante desencravá-la. Depois há uma questão fundamental, que é, de facto, como é que mantemos as pessoas no Serviço Nacional de Saúde a trabalharem felizes e com saúde. Nós não podemos sair estafados dos nossos locais de trabalho, como tantas vezes saímos no caso do Serviço Nacional de Saúde. E depois há uma questão muito importante, que tem a ver com a dimensão que o setor privado tem ocupado na economia portuguesa, o setor privado da saúde e no setor da saúde em Portugal, que tem sido crescente, não é? Mas tem sido crescente competindo, porque de facto a palavra é essa, com recursos humanos escassos que estão a ser formados com recursos públicos e que fazem falta também no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, há aqui uma política de coexistência que deveria ser discutida e entendida como um todo, porque as pessoas são as mesmas, não é? Portanto, se estão a trabalhar num lado, não poderão estar a trabalhar no outro. O PLANAP tem depois um conjunto de guias metodológicos. Há um sobre a teoria da mudança, portanto, como é que nós montamos políticas públicas, qual é a forma mais adequada em termos de evidência para evoluir para os resultados que queremos alcançar. Temos que começar por definir bem o problema e, no fundo, os dados que eu vos mostrei pretendem ajudar a conhecer a realidade tal como ela é, com as suas disparidades regionais, profissionais, setoriais, etc. E fazer um diagnóstico de partida que esteja partilhado com os stakeholders relevantes. Daí percebermos quais são, portanto, os problemas que queremos resolver, quais são os meios que temos que alocar, quais são as atividades que temos que desenvolver, para que atingir que produtos, que resultados e chegar a um objetivo geral que também tem que ser desenhado todo este processo com os stakeholders relevantes. Portanto, nós não podemos, política não é publicar normas e esperar que alguém as cumpra, não é? É envolver os destinatários desde o início na concepção, a afetação de meios adequados para se alcançar um resultado que se pretenda e que normalmente é muito complexo e exige uma série de voltas atrás, regressos à frente, para que tudo isto possa ser coerente. E ficava por aqui. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, doutora. Julgo que está ok. Obrigada. Não sendo isto, de facto, um problema de dados, como se vê,
temos imensos dados, temos imenso conhecimento, sendo um problema de falta de planeamento, tendo estes dados na mão e percebendo efetivamente estas graves disparidades regionais, sobretudo, parece-me que aqui a região de Lisboa e Val do Tejo é de facto um problema substancialmente grave, por onde é que se deve começar, ou seja, que tipo de políticas direcionadas é que se devem adotar, ou é difícil provavelmente, mas por onde começaria para começar a tentar desenhar este planeamento futuro que nos faltou, no fundo, até aqui? Nós neste processo somos parceiros do Ministério da Saúde, não é? Portanto, essa pergunta, enfim, eminentemente, eu não quero, enfim, ultrapassar e sobrepor-me àquilo que é o papel do Ministério da Saúde. Aquilo que o Planap tem feito é produzir evidência, não é? No fundo, para permitir que haja esse desenho. Há muita evidência internacional produzida sobre o que é que resulta e o que é que não resulta em termos de políticas de retenção, de incentivos, inclusive de regulação, em termos de acordos coletivos de trabalho, que envolva também o setor privado, não é? Nós não podemos ter um setor a pagar salários e um setor a pagar ao ato, não é? Ou seja, podemos, a lei permite-o neste momento, mas se o fizermos, há consequências. A política formativa, se estamos a formar recursos, sobretudo numa região em que e havendo outras bastante mais desfalcadas, temos que perceber como é que captamos os estudantes de medicina ou os estudantes de enfermagem para se fixarem noutras regiões. Há muitas questões que não passam só pelo salário, aliás, eu penso que o Dr. Luís Gouveia também falará um pouco sobre isso, as questões da formação, das oportunidades profissionais, mas para que as pessoas possam fazer formação e ter tempo dedicado à autoaprendizagem, têm que ter horário para isso, não é? E para terem horário para isso é preciso que não estejam demasiado sobrecarregadas. Se nós temos um horário em que o tempo do horário não me chega para a atividade programada. Agora, este exercício, por exemplo, da redistribuição dos recursos no território, é evidente que isto não é fazível, nós não podemos pegar em 300 anestesistas no Norte, não é? E ir distribuí-los pelas outras regiões, porque as pessoas são pessoas, não são objetos. O que precisamos de perceber é porque é que eles estão a ser recrutados ali e não há autorizações de recrutamento para outras regiões, ou o que é que acontece nas outras regiões, nomeadamente com os preços sombra que o setor privado oferece, que os leva a preferirem trabalhar no privado em vez de no setor público, porque Lisboa tem muitos médicos e muitos profissionais e muitos enfermeiros, não estão no Serviço Nacional de Saúde, não é? Portanto, eu diria que essas questões, mais do que ditadas pelo Planap, não é, têm que ser discutidas com os parceiros. Há parceiros muito relevantes, à cabeça as próprias ordens, e esse era o objetivo do tal Policy Dialogue, que é um processo, não é? Portanto, a mensagem que eu queria transmitir é que o desenho de políticas públicas não é uma coisa autocrática centrada num organismo do Estado, tem que ser um processo participado em que desde o início estes atores participam. E o próprio setor privado tem que ser envolvido, como é evidente, não é? No ponto em que nós já estamos, não faz sentido nenhum não envolver o setor privado, não envolver a entidade reguladora da saúde, que tem dados sobre a instalação do setor privado e os profissionais do setor privado. Nós sabemos isso, quer dizer, nós não sabemos isso no Planap, mas sabemos isso na entidade reguladora da saúde, que é um órgão público. Portanto, eu diria que há um caminho de diálogo. Estas metodologias quantitativas ajudam, mas a discussão tem de facto que ser feita de forma participada e com quem é destinatário dela, que são os profissionais de saúde, não é? Nós temos que perguntar aos profissionais de saúde o que é que precisam para ficarem felizes a trabalhar em Santa Maria, no Hospital Garcia de Horta, na ULS do Oeste, ou na cirurgia do Fernando da Fonseca, ou onde for, não é? Portanto, e esse caminho de participação, eu acho que tem mesmo que ser iniciado. Sim. Desde o início ao fim, sempre o trabalho de equipa, até neste desenho, é isso? Isso mesmo, senão não é eficaz. Muito obrigada. Eu dou agora a palavra ao Dr. Daniel Ferro, que nos vai fazer uma apresentação baseada num trabalho que desenvolveu para o ISCTE. Um trabalho que desenvolveu para o ISCTE sobre a retenção dos profissionais médicos no SNS e o papel dos líderes intermédios. Faça favor. Muito bom dia. Muito bom dia. Começo por agradecer ao professor Pereira Alves e à professora Ana Escoval o convite para estar aqui. Cumprimento os meus colegas de mesa, cumprimento todos os participantes e amigos neste auditório. Duas notas prévias, uma menos agradável, outra mais agradável. Começo pela menos agradável, é que
quando entrei para esta sessão, tinha 20 minutos para apresentar e agora só vou ter 15. Serei condescendente. Pronto. Serei condescendente. A segunda, que é mais agradável, é que vão ter o privilégio de ver este estudo e os resultados deste estudo pela primeira vez. Portanto, é a primeira vez que apresento em público os resultados deste estudo. A segunda nota é mais uma declaração de interesse, ou seja, esta investigação é uma investigação que vai demorar entre 3 a 4 anos e o que vão ver aqui é a primeira fase do estudo. E esta investigação tem 2 objetivos. Um, que é pessoal, concluir o percurso académico que, por razões profissionais, não consegui concluir e que espero, nesta minha fase última da carreira, conseguir fazê-lo. O segundo objetivo é operacional, é deixar o legado ao Serviço Nacional de Saúde sobre um aspecto que eu acho que é dos principais aspectos do nosso Serviço Nacional de Saúde e que não tem sido suficientemente debatido nem suficientemente estudado. Bom, esta apresentação, de resto, que está mais ou menos como o estudo original, portanto, tem esta repartição e, para abreviar, sabemos todos que temos um bom serviço de saúde, mas sabemos que há sintomas que nesta altura nos dizem que não está tão bem assim. Há vários anos, o crescimento das listas de espera. Outro, mais recente, preocupante, que são os sucessivos constrangimentos e encerramentos do serviço público de urgência. Bem sabemos que, de facto, o envelhecimento da população, o aumento das doenças crónicas e outros fatores contribuem do lado da procura para o aumento das necessidades. Também sabemos existirem falta de profissionais e problemas de organização e de gestão no sistema. Sobre os recursos, o que podemos dizer é que, aparentemente, eles aumentam um pouco mais relativamente a profissionais não médicos. Nos últimos 10 anos, utilizando o excelente estudo do Planap, que eu apelo muito para que vejam, efetivamente, há um acréscimo de recursos, por exemplo, de enfermagem, 2,6% ao ano, o que é um esforço razoável para a nossa realidade. Há um crescimento de 3,2% nos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, que é um crescimento bastante significativo, e há um crescimento de 1% ao ano no setor médico. Porém, 70% dos médicos estão nos hospitais e esse crescimento nos hospitais tem sido a um ritmo um pouco superior. Nestes 5 anos houve um acréscimo de 11%. Digo, mais uma vez, que é um acrescimento nominal. Também sabemos que, quando nos comparamos, não somos um país com tão poucos recursos assim. Seremos um dos países, de acordo com os dados da OCDE, com mais recursos médicos, muito embora haja que corrigir aqueles números pelos critérios que estão considerados. Porém, este aumento nominal é aparente. Porquê? Porque, se considerarmos que houve algumas alterações de estatuto ao longo dos últimos anos, este crescimento de 11% é completamente absorvido. O que significa que, na prática, nós estamos hoje a trabalhar com os mesmos recursos médicos que estávamos há 10 anos atrás. Preocupante ainda é o que a doutora Ana Sofia já nos deixou, que é haver neste momento uma forte assimetria. A região de Lisboa tem entre 20% a 30% menos recursos do que as outras regiões.
Preocupante também é o facto de termos um envelhecimento significativo. O grupo com mais de 65 anos passou em 10 anos de 6% para 12%. E utilizando os dados do professor Pita Barros, que eu aproveito para cumprimentar e dizer-vos que é outro estudo que vos recomendo, porque neste momento há 2 grandes estudos sobre o levantamento de recursos em Portugal, e portanto não precisam de ler muito, precisam sim de consultar estes 2 estudos, um deles também do professor Pita Barros, que nos diz isto: na região de Lisboa, 1 em cada 4 médicos tem mais de 65 anos. Bom, o objetivo da investigação foi exatamente perceber o turnover, perceber como é que nós podemos melhorar a retenção de profissionais no SNS, e para isso teríamos que saber quais são as causas de saída e quais são as oportunidades de melhoria do papel daqueles que têm uma relação mais direta com os recursos, que são as lideranças intermédias. Mas o estudo é mais ambicioso e procura também estabelecer um modelo mais orientado para a retenção de profissionais. E também formular um conjunto de recomendações para que as coisas aconteçam. De acordo com a investigação que fizemos, estes são os 5 conceitos que melhor explicam o turnover e a intenção de saída. O haver ou não haver um compromisso organizacional na dimensão afetiva, isto é um conceito demasiado técnico, mas num conceito comum significa haver ou não haver uma forte relação, ou uma relação emotiva, se quiserem, entre o colaborador e a organização. O problema da motivação intrínseca, que falamos muito, mas é um conceito que carece de ser bem precisado para percebermos o que é que está por detrás dele. A motivação extrínseca, que a propósito da recompensa existe evidência para os 2 lados. Uma em que a recompensa pode ser um motivador da motivação intrínseca, mas a maioria de que ele, sobretudo, reforça a motivação extrínseca. A liderança, que também há rios de estudos sobre isso, mas em que há um ponto em comum, é que o estilo de liderança que mais preserva, mais promove, mais defende o turnover e o baixo turnover é a liderança transformacional. Por último, algumas práticas de recursos humanos que podem efetivamente reforçar as políticas de retenção. É um estudo qualitativo e só podia ser na medida em que uma pergunta porque é que saiu do Serviço Nacional de Saúde e uma resposta porque tem uma proposta mais vantajosa, que é aquilo que normalmente se obtém em entrevista, não chega, é insuficiente. O estudo procurou, sobretudo, conhecer a parte inferior do iceberg ou, como alguns autores dizem, tentar entrar na caixa negra dos profissionais e perceber exatamente o que é que está associado à saída do SNS. A nossa amostra foi constituída por 3 hospitais de tipologia diferente, um grande, um médio e um pequeno. O Lisboa Central grande, médio Fernando da Fonseca e pequeno Barreiro Montijo. Aproveito aqui a presença do Dr. Luís Gouveia para agradecer publicamente o que já fiz em particular da participação neste estudo, porque sem esta participação não teria sido possível chegar a este resultado. Selecionamos não os médicos que saíram, mas aqueles que saíram com idade de 50 anos ou inferior, na medida em que a perda de um profissional com esta idade para o SNS é uma perda bastante maior do que se alguém sair por aposentação ou se alguém sair na sua fase última de carreira. Mas também entrevistámos lideranças, as lideranças dos serviços onde isso tinha ocorrido. No total, foram 41 profissionais.
Mas o que é que aconteceu nestes hospitais? Aconteceu, com exceção do Hospital 3, em que o recurso que tinha há 5 anos é os recursos que tem hoje, nos outros 2 também houve acréscimo de recursos. Reparem, não esquecendo que se trata de acréscimo nominal, porque na prática, este crescimento não se verifica em força de trabalho. Depois, dizer-vos que, apesar do crescimento, há sempre um conjunto de especialidades onde há perdas. E foi aí que nós situámos a nossa amostra e selecionámos 8 especialidades, onde, do ponto de vista de balanço, em 5 anos, perderam 54 profissionais, mas reparem, os que saíram com menos de 50 anos representam, representam 71 profissionais. E foi sobre estes 71 profissionais que nós, num primeiro grupo de 40, procurámos entrevistar. Aqui está a distribuição da amostra entre médicos e lideranças, constatando-se que uma ou outra especialidade tem uma fraca representação, mas em 8 especialidades, de facto, não é relevante. Esta é a maneira como foi constituída a base de informação que se constituiu, que é, numa base tanto objetiva quanto possível, numa primeira análise, selecionar o que é relevante com as próprias palavras e conceitos utilizadas pelo investigador. E aí, a base de dados tem cerca de 400 frases relevantes de médicos e lideranças. Num segundo momento, aí sim, de acordo com a nossa experiência e de acordo com aquilo que é, no fundo, a ciência nesta área, agrupámos em 50 conceitos relevantes. Para, num terceiro momento, fazermos um agrupamento em 7 dimensões, o que vem aqui é um excerto da dimensão compensação e remuneração. Não temos possibilidade de ver os resultados todos, mas podemos ver alguns. Por exemplo, na dimensão condições remuneratórias, reparem, 17 em 28 médicos efetivamente referem que as condições económicas tiveram peso na decisão de saída. Mas não única. Desses, isto significa 60% dos médicos. Não podemos dizer que esta causa não seja relevante. É uma causa relevante, mas que não é única e está associada a outros fatores. Depois vamos ver a dimensão mais complexa, que pressupõe percebermos exatamente do que estamos a falar. Sabemos que o grupo médico, ou a cultura do grupo médico, aprecia, sobretudo, 3 aspectos. Ter uma área de interesse, ter condições para se diferenciar e a desenvolver e ter, naturalmente, um ambiente de bom relacionamento e bom trabalho. Ora, isto que estamos a ver, tal como as necessidades biológicas de alimentação, de água, nós temos também necessidades psicológicas básicas. E estas são precisamente as 3 necessidades psicológicas básicas: autonomia, competência e relacionamento. Este é, naturalmente, um conceito agregador sobre aquilo que é a motivação intrínseca relativamente aos autores que mais evidência têm e mais reconhecimento que têm no campo da motivação. Agora vamos ver a primeira vertente, ou a primeira necessidade psicológica, a autonomia. E o que é que constatamos? Constatamos que 6 em 28 médicos efetivamente referiram não ter área de interesse ou não ter a área de interesse que desejavam ou não terem condições para ter a área de interesse. Relativamente à competência, a questão é mais profunda. Reparem, 15 em 28 médicos referem insuficiência ou insatisfação quanto à possibilidade de se diferenciarem e de desenvolverem essa área de interesse. Por fim, o relacionamento.
E reparem, 9 em 28 médicos referem insuficiência ou insatisfação relativamente ao relacionamento e ao ambiente de trabalho. Noutra dimensão de trabalho, noutra dimensão, vejamos as condições de trabalho. Aqui, o peso é praticamente idêntico às necessidades psicológicas básicas. A insatisfação quanto às condições de trabalho foi referida por 22 em 28 médicos, o que é muito, muito significativo. Curioso também é ver que as causas mais referidas, efetivamente, foram o excesso de trabalho de urgência e o excesso de carga de trabalho. Por último, na dimensão valores e interesses, também houve um conjunto significativo de médicos que referiam insuficiência ou insatisfação, 12 em 28. A dificuldade de harmonizar horários com a vida pessoal e a dificuldade de acumulação foram as causas mais referidas. Aqui estão, sim, os resultados nas 5 principais dimensões. E aquilo que se observa é que, de facto, a insatisfação ou a insuficiência quanto às necessidades psicológicas básicas e às condições de trabalho são as causas predominantes que levam as pessoas a tomar uma decisão de saída. Há ainda outras causas associadas. Há, relativamente à liderança, relativamente às condições remuneratórias e também relativamente aos valores e interesses. Esta visão coincide, pelo menos nas causas que são mais representativas, com a visão das lideranças. E, portanto, as lideranças confirmam que, efetivamente, esses são os fatores que levam a que as pessoas deixem o Serviço Nacional de Saúde. Com resultados diferentes que podemos depois ver no debate. Então, em que áreas devemos atuar? Primeiro, nós devemos ter e garantir um perfil transformacional nas nossas chefias, e isto significa não só, quando temos a possibilidade de os nomear, fazer essa opção, se tivermos por onde escolher, por vezes não temos, ou então podemos formar, podemos diferenciar, reforçando as competências na área da liderança transformacional. Podemos também aperfeiçoar os critérios de recrutamento, porque se tivermos 2 candidatos em que um tenha uma vocação essencialmente extrínseca e outro tenha uma vocação principalmente intrínseca, naturalmente não deveremos hesitar sobre qual devemos escolher. Um candidato com vocação extrínseca vai aceitar uma proposta à primeira oportunidade. Também devemos melhorar ou estruturar melhor o período de socialização. E o período de socialização é imenso. Reparem, 70% dos médicos fizeram formação nas instituições onde foram contratados. Isto significa que nós tivemos 4, 5 e 6 anos para harmonizar as áreas de interesse e para perceber se a compatibilidade de valores e interesses efetivamente encaixa naquilo que é a cultura dos serviços. Por fim, temos que reforçar isto com algumas práticas. É preciso melhorar o apoio à formação e à diferenciação. O que nos foi referido é que esse esforço é um esforço que neste momento está a ser feito diretamente à custa dos próprios médicos e muito, muito pouco, ou de forma insignificante, pelas instituições. Devemos também ter um plano melhor do ponto de vista da promoção. Quem em 10 ou 15 anos nunca foi promovido, naturalmente que este é um fator que pesará numa possível decisão ou proposta que lhe seja feita. Por fim, temos que tentar desmistificar a questão da avaliação de desempenho. E esta desmistificação pode acontecer quando, no fundo, órgãos de gestão ou médicos e lideranças se colocarem relativamente de acordo quanto àquilo que se pretende com a avaliação de desempenho. E a avaliação de desempenho tanto pode ser para reforçar a motivação intrínseca, como pode ser para reforçar também a motivação extrínseca. O que é que nós pretendemos? Nós pretendemos reforçar a motivação intrínseca. Então, não podemos dizer que o mais importante é só fazer consultas, ou só tratar doentes, ou só fazer exames. Há outros aspectos da competência, do relacionamento e da diferenciação
que devem ser integrados na avaliação de desempenho. Quando isso acontecer, penso que temos possibilidade de desmistificar a questão da avaliação de desempenho. Porquê que é importante? Porque, no fundo, é um instrumento que permite promover ou progredir pelo mérito. Por fim, atenção ao ambiente. Isto foi uma questão muito pouco valorizada pelas lideranças, curiosamente, mas muito valorizada pelos médicos. E, portanto, temos que garantir que, efetivamente, existe um ambiente saudável, com bom relacionamento, porque é uma necessidade básica das pessoas. Satisfeitos estes 4 requisitos, então, o que é que o modelo diz? Então, será possível ter pessoas que se identifiquem mais com a instituição e com o serviço? Haverá melhores condições para reforçar a motivação intrínseca? Quando isso acontece, podemos falar em compromisso afetivo e ligação emocional. Se assim acontecer, realmente o desempenho pode melhorar e podemos ter níveis de satisfação mais elevados. Tudo isto visa o quê? Visa melhorar a retenção de profissionais. As recomendações acabam por ser os requisitos para a segunda fase do estudo. E a segunda fase do estudo deve garantir, primeiro, um compromisso relativamente ao perfil de liderança transformacional. Ou ela já existe ou tem que ser reforçada. O foco tem que ser a motivação intrínseca. Não temos dúvidas sobre isto, mas é preciso outras coisas. As lideranças intermédias não fazem milagres. Nós temos que ter possibilidade institucional de apoiar as pessoas na sua diferenciação, no seu desenvolvimento. Temos que ter planos de promoção que vão de encontro à expectativa das pessoas, ou mais de encontro à expectativa das pessoas. Temos que aproveitar a oportunidade de ter um estatuto que efetivamente tem condições melhoradas, com dedicação plena, mas atenção, utilizar a remuneração suplementar, não só para reforçar a motivação extrínseca, como me parece que está a acontecer com frequência, mas sobretudo utilizá-la para motivar intrinsecamente os colaboradores. Por fim, as condições de trabalho. Nada disto é possível se de facto não conseguirmos aliviar o excesso que existe em algumas áreas, em algumas especialidades, de carga de trabalho de urgência ou mesmo carga de trabalho programado. Naturalmente que aqui este é o ponto de partida, será o diagnóstico para a fase seguinte do estudo, que é exatamente a aplicação do modelo e que é ajustar o modelo em função dos resultados intercalares que iremos tendo. Esta é a bibliografia base. Muito obrigado por esta oportunidade. Daqui saltou estas necessidades psicológicas básicas, que não é um conceito muito falado, não é? E a liderança, a necessidade de capacitar as lideranças intermédias. Estas podem ser a chave, de facto, para conseguir reter e, eventualmente, ir buscar, quando é preciso, mais recursos humanos na saúde. Bom, efetivamente, do ponto de vista daquilo que é o diagnóstico, podemos dizer que a insuficiência ou insatisfação quanto a estes pontos poderá, e isto é uma questão que tem que se confirmar na prática, poderá preencher ou satisfazer melhor aquilo que são as necessidades básicas. E se isso acontecer, certamente, que o bem-estar e que a satisfação das pessoas aumenta e melhora. E com isso é possível trabalhar com as pessoas de forma diferente e alcançar os restantes objetivos com mais facilidade. Para isso é preciso sabê-lo fazer e, portanto, o que nós precisamos também é de valorizar e também de diferenciar as nossas lideranças intermédias para poderem lidar com problemas complexos como este. De facto, isto aqui parece uma coisa muito simples, mas no dia-a-dia reveste-se de grande complexidade. Portanto, no meu entender, sim, são estes os dois pontos-chave, naturalmente, que sem esquecer os pontos complementares, como outras práticas de reforço da motivação, por exemplo, a remuneração suplementar. Se nós pagamos, se nós utilizamos remuneração suplementar, por favor, vamos tentar utilizá-la no sentido certo. E o sentido certo é reforçar a motivação intrínseca e não utilizar por ganhar mais só, não sei quanto. E, portanto, esse é um fator que
depende muito da perspectiva com que se utilizem estes mecanismos. E estas necessidades básicas são idênticas para estes jovens médicos que estão a entrar agora no mercado? Porque a ideia que eles têm é que eles não querem, eles querem viver também, não é? Eles querem mais do que só fazer medicina. Querem ter tempo para a família, já não pensam como os médicos de antigamente. Como é que isso se balanceia? É uma questão interessante, porque eu diria, do ponto de vista das necessidades psicológicas básicas, eu não vejo diferença entre gerações e aquilo que pensam sobre a autonomia, o relacionamento e a competência. Agora sim, o que eu acho é que, do ponto de vista de interesses e de valores, há diferenças geracionais. E enquanto, provavelmente, os jovens médicos valorizam mais, por exemplo, o aspecto da harmonização de horários com o tempo da família ou outro tempo para outras atividades, naturalmente é preciso aí que, para além das necessidades básicas, se consiga preencher melhor esta expectativa. E quando isso acontecer, nós temos os jovens médicos a trabalhar satisfeitos como temos os médicos de outras gerações. Muito obrigada, Sr. Doutor. Dr. Luís Gouveia, dou-lhe a palavra a si para a sua apresentação sobre como reter os profissionais na ULS Amadora Sintra. O que é que se tem feito? Muito bom dia. Antes de mais, agradecer à direção da PDH o convite para estar aqui. É uma honra também a mesa e os participantes e os trabalhos que foram aqui já apresentados. São muito úteis, tanto para as lideranças como para as lideranças intermédias das organizações, porque os problemas que foram aqui tratados são problemas comuns a qualquer unidade do Serviço Nacional de Saúde. No âmbito do tema as pessoas como captar, reter e capacitar talento, eu queria, antes de mais, fazer uma abordagem àquilo que se passa na ULS Amadora Sintra, darmos a noção da complexidade que a ULS tem. O acrónimo é ULSACI, só para descrever o que está aqui, e é a maior ULS do país a nível do número de inscritos. E tanto é a maior como o número de inscritos, como também do número de utentes que não têm médico de família. Efetivamente, são 2 concelhos de elevada complexidade, e 2 concelhos que têm populações migrantes que não se fixam de uma forma prolongada neste local e, para além disso, tem uma área de influência muito dispersa, principalmente no concelho de Sintra, onde é muito difícil, de certa forma, conseguirmos fixar médicos de família. Os 600 MGFs que a Sofia referiu há pouco, cerca de 120 eram para nós, porque, efetivamente, para responder em tempo útil à população. Não quer dizer que a população não tenha assistência. Nós temos mais de 1000 consultas de doença aguda diária, que responde às necessidades imediatas da população que não tem médico, e também temos equipas de saúde que estão afetas a cada utente inscrito nos cuidados de saúde primários. É um conjunto de grandes unidades que nós temos. Nós temos disperso por todo o território mais de 50 unidades, 44 unidades de cuidados de saúde primários. Temos um hospital, o Hospital Fernando Fonseca, com cerca de 804 camas. Não será um hospital de média dimensão, é um hospital de grande dimensão em toda a tipologia assistencial que tem, em toda a casuística, 4 serviços de urgência, 2 unidades de saúde pública. Efetivamente, é uma unidade de grande dimensão, e temos também o Hospital de Sintra, que está em fase final de construção, que fará parte da infraestrutura hospitalar da ULS. Em termos de dimensão de recursos humanos, cerca de 4.500 colaboradores. Na plenitude, em velocidade de cruzeiro, o Hospital de Sintra iremos ter um total de cerca de 5.795 colaboradores. Com esta dispersão, uma grande área na parte de enfermagem, com cerca de quase 1.500 colaboradores, médicos 710, 413 internos, técnicos de saúde, os TAS agora, os assistentes operacionais que na conversão da carreira, assistentes técnicos e outros grupos profissionais. Efetivamente, a retenção, a identificação do talento passa necessariamente pela formação. Esta é uma das áreas de grande aposta que a Unidade Local de Saúde tem.
e desde os estudantes, das várias categorias, que ultrapassa 1 milhar de estudantes que temos anualmente a circular em toda a ULS. Temos também um foco muito grande no internato, fala-se aqui da área médica, mas todas as outras categorias profissionais são fundamentais para a atividade assistencial. Temos a falta, efetivamente, de MGFs. Todos os que terminam o internato, a grande maioria fixou-se na ULS, e também conseguimos também, no âmbito de várias entrevistas e vários processos de contratualização, que outros viessem trabalhar para a unidade local de saúde. Só dar-vos nota da dimensão daquilo que fazemos, isto só revela, efetivamente, que temos muita atividade para oferecer. Nós costumamos ser, em algumas especialidades, primeira escolha no âmbito do internato. Temos uma atividade cirúrgica também muito intensa, uma atividade médica muito intensa também, com a questão da urgência, que tem uma carga muito elevada. Somos das maiores urgências a nível nacional, a segunda maior. E efetivamente, temos um leque de ofertas de projeto clínico. Falou-se aqui nos aspectos de relação básica que o colaborador tem com as instituições. Projetos clínicos há, autonomia há, porque efetivamente em situações muito particulares que agora estamos a atravessar, todas essas questões estavam asseguradas, desde a cirurgia robótica, a inovação, a projetos clínicos. A parte relacional, essa sim, é daquelas que será mais difícil muitas vezes de ultrapassar. Em termos de dimensão, temos um orçamento de cerca de 540 milhões de euros, dos quais 42% são atribuídos à área de recursos humanos. E aqui falou-se também nos pagamentos suplementares, na atividade adicional. Ela existe. Quando a Sofia falou do pagamento à peça, o pagamento à peça existe também no SNS. É uma vertente que os profissionais de saúde gostam que aconteça. É um pagamento, um esforço extra em todas as áreas assistenciais, consulta, MCDTs, atividade cirúrgica. E, efetivamente, nós aí estamos, digamos assim, lado a lado com o que se falou aqui de eventual competição com o setor privado, que também tem que existir naturalmente. É uma questão, muitas vezes, de tributação. E os profissionais preferem ir trabalhar no setor privado porque a tributação é completamente distinta daquela que acontece no âmbito do SNS. Essa é a realidade. Nomeadamente nas políticas de retenção, historicamente, o Hospital Fernando Fonseca tem um acordo de empresa que prevê a progressão na carreira. Estamos, neste aspecto, também em fase de transição para os acordos coletivos de trabalho em algumas categorias profissionais, desde médicos, enfermeiros, TSDT, psicólogos e farmacêuticos, que fazem parte do acordo de empresa, que tem algumas vantagens. Tem uma política de progressão na carreira de 3 em 3 anos, de acordo com a avaliação de desempenho, de acordo com o requerido. Temos também uma política de mobilidade e transferências internas, muito mais intensa agora no âmbito da ULS. Efetivamente, há pessoas que procuram agora um horário de trabalho de segunda à sexta, das 8 às 16, efetivamente menos condicionado às questões familiares. Temos muitos horários flexíveis, dezenas de pedidos de horários flexíveis, e isso, efetivamente, de base legal, que têm de ser atendidos, mas depois condicionam toda a reestruturação interna de atribuição de horário de trabalho, principalmente em contexto de internamento. Temos a implementação de questionários de satisfação de colaboradores. Foi referido aqui, provavelmente não se consegue entrar na caixa negra, muitas vezes nos questionários de saída, nas razões efetivas que motivou um profissional de saúde a sair da instituição, mas é uma contribuição que nós temos que ter para também nos permitir conhecer muitas vezes o que se passa nos serviços, que algum profissional nos possa dar algumas indicações. E depois também uma política de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Isto acontece nas camadas mais jovens, é uma realidade que acontece. Eu, enquanto gestor de unidades de saúde há 30 anos, quando nós tentávamos compensar as pessoas, era o fator remuneratório, muitas vezes vinha ao de cima, para ter o contributo adicional do esforço de cada um. Nos dias de hoje já não é bem assim.
o valor que se dá, digamos assim, a mais por um esforço adicional de uma pessoa ou de uma equipa, ele muitas vezes é traduzido quando nos dizem: eu quero tempo, eu preciso de tempo. E o tempo, todos nós sabemos, não se compra, é grátis, mas não se compra. E no contexto da política de equilíbrio, nós temos muitas medidas de benefícios, temos acordos com mais de 50 entidades. Tudo aquilo que se faz fora do SNS, nós, e os bons exemplos também tentamos replicar. Temos uma política também de parcerias com várias entidades, políticas financeiras, de benefício financeiro, de descontos em centros de estudo, agências, vários sorteios de bilhetes. Temos a facilidade de termos o Estrela da Amadora, que nos fornece entre 100 a 150 bilhetes, muitas vezes por jogo, e os profissionais aderem, porque assim que se lança o desafio de quem quer, em 3, 4 minutos, os bilhetes estão esgotados para a unidade. E também a questão que eu falei dos horários flexíveis e horários reduzidos e teletrabalho. Temos um ginásio internamente no HFF, que funciona de segunda a sexta, para os colaboradores que queiram utilizar, e também o patrocínio da Casa do Pessoal. Uma política de integração é necessária. Nós, para além dos Open Day que temos no âmbito dos internatos, também temos Open Day com as escolas de formação, em várias vertentes profissionais, na vertente da enfermagem e na vertente técnica. Abrimos o hospital, digamos assim, a dezenas e dezenas de alunos, no sentido de os conseguir captar e reter para um futuro promissor e profissional na ULS. Temos a formação de acolhimento, temos também o programa Qualifica, no sentido de aumentarmos a qualificação de colaboradores que ainda não têm o 12º. E isto é um programa que ficou formalizado este ano, e incluímos também neste programa os parceiros de outsourcing, porque são pessoas que vivem connosco diariamente, trabalham connosco diariamente, e havendo esta possibilidade, nós também garantimos a entrada deles neste programa. E vários encontros de quadros, onde, obviamente, são feitas as definições de estratégias ao nível das lideranças, que depois terão que fazer o drill, naturalmente, para as equipas. No âmbito da política de investimento em formação, nós patrocinamos mais de 639 formações, em termos de pagamento ou copagamento, na formação contínua e formação pós-graduada. Participamos também no programa HOPE, com financiamento de 2 elementos que vão fazer o programa, para além de também sermos a organização, faz parte da instituição anfitriã deste programa, e as várias sessões que existem diariamente na unidade. Atribuímos também, no âmbito de acordos e protocolos com instituições do ensino superior, bolsas gratuitas no âmbito de mestrados, pós-graduações. Este ano também atribuímos uma bolsa gratuita de enfermagem e de farmácia, pessoas que efetivamente quiseram tirar esta licenciatura, e de acordo com os protocolos que existem ao nível das instituições, é-nos permitido, sem qualquer custo, porque patrocinamos e formamos os alunos dessas instituições, dar efetivamente esta mais-valia a vários colaboradores, para além também da atribuição de descontos a colaboradores e descendentes para quem se quiser inscrever. Um dos fatores importantes, e no contexto da ULS Amadora Sintra, são os mecanismos de proteção contra a violência sobre profissionais. Várias formações são dadas a profissionais, garantir também os fluxos de entradas e saídas de gabinetes. Há problemas estruturais, sabemos que sim, os hospitais, a maioria deles não foi construído com 2 portas no gabinete de consulta, infelizmente. A boa prática é que haja sempre uma porta de fuga. Tentamos acautelar, naturalmente, barreiras que possam existir a uma necessidade de fuga no âmbito de qualquer consulta ou tratamento. Eu vou cumprir o tempo. E também a criação dos centros de responsabilidade integrada, para além da área cirúrgica, finalmente eles também estão a aparecer na área médica. Nós entramos no projeto piloto do CRI da saúde mental. Efetivamente, cria mais valor, cria retenção, cria compromisso para também o cumprimento dos objetivos que se destinam ao CRI, e também para
o benefício remuneratório dos profissionais de saúde no sentido da retenção. E também no âmbito da promoção de investigação clínica, a atribuição de prémio científico, temos muitos ensaios clínicos, aqui é no âmbito da investigação de vários trabalhos que são apresentados, discutidos em júri, e é um processo anual que temos. Muito obrigado. Cumprido. Muito obrigada, Dr. Luís Gouveia. Perguntava-lhe, com todas estas medidas de política de retenção, ainda assim tem tido ou não dificuldade em reter os meios no Amadora Sintra? Historicamente, a unidade, principalmente o HFF, e agora também no contexto do LIS, passou por um processo distinto no âmbito que foi um hospital que teve em parceria pública ou privada. E havia um conceito muito do vestir a camisola, que é transversal, naturalmente, também a outras unidades de saúde, e a retenção de profissionais passa, tal como eu disse, pela definição muito exaustiva. Estou a falar no âmbito exclusivamente clínico, poderei falar no âmbito da gestão, mas o que é o projeto clínico? O que é o projeto clínico? Se a pessoa que vai se identifica efetivamente com o que aquela organização tem para oferecer. Para além de todo o contexto que foi aqui referido, que a maioria, cerca de 70% dos médicos que se formam nas unidades ficam nas unidades, e isso revela que efetivamente o sentimento de pertença existe, mas a evolução profissional faz parte da carreira médica, faz parte da carreira de enfermagem, faz parte da carreira técnica, e não estou só a referir-me à evolução profissional no conceito de graduação ou de atingir um cargo de liderança. Estou a referir-me efetivamente àquilo que as pessoas querem fazer. Nas entrevistas que eu fiz aos MGFs, porque efetivamente é um problema que nós temos, houve sempre a questão: o que é que você quer fazer? No dia a seguir a estar licenciado ou com a especialidade, o que é que você quer fazer? E nós conseguimos cativar as pessoas também por isso. Houve pessoas que queriam ir fazer um curso de geriatria, outras queriam ir para a atividade dos paliativos. Se nós fôssemos extremamente condicionadores, não, olha, eu naquela unidade não tenho MGF, você tem que ir para ali, eu perdi aquela pessoa. Ganhamos as pessoas por aquilo que elas querem fazer, e se estão ajustadas às necessidades que as organizações têm, é um win-win. E é isso que nós devemos oferecer aos profissionais que querem trabalhar connosco, porque são eles que querem trabalhar connosco. No fundo, também é ir ajustando as medidas às necessidades e àquilo que os profissionais procuram, não é? Com certeza. Não tem coisas rígidas, é nesse sentido. No âmbito de desenvolvimento profissional de técnicas cirúrgicas ou outras na área de investigação, nós também temos a obrigação de garantir todo o parque tecnológico para que as pessoas não olhem para o lado e dizem: eu estou a ficar para trás. E isso também as leva a procurar alternativas, seja no setor público, seja no setor privado. Muito obrigada. Muito obrigado. Olá, bom dia. Cristina Jardim, médica. Queria congratular o painel pelas excelentes apresentações e que acho que foram bastante oportunas e didáticas. Pronto, era só para deixar aqui esta nota. Acho que o caminho é por aí. E é importante estabelecer as pontes, não é? Portanto, quando a partilha é honesta e há essa intenção, eu penso que vai haver as soluções. As soluções vão acontecer, inclusive, para esta nova geração. Tem que ser uma geração que também tem que aprender a lidar com esta problemática geracional que é eterna, não é? E lidar com isso de uma maneira positiva. Penso que será por aí, não é? Não sei se os colegas concordam ou não. Portanto, nunca num sentido de limitar, mas no sentido de abrir, não é? E de estabelecer oportunidades também
para criar uma sociedade mais integrativa e em que a diferença possa coexistir, não é? Em todos os níveis. Enfim, dou-lhe a palavra a si, pedia-lhe um comentário, pedia-lhe uma tentativa de resposta à pergunta da nossa mesa, no fundo. Como é que se capta e retém e capacita os meios no SNS? Primeiro, cumprimentar a assistência, muito bom dia, obrigado por terem vindo. Eu, ao ouvir estas coisas, por um lado, aprendo sempre, estou sempre a aprender. E, por outro lado, fico com perplexidades. Primeiro, eu já não sei qual foi a minha geração. Porque a nossa geração é fruto das condicionantes. E as condicionantes mudam completamente. Faz parte da evolução da sociedade, faz parte da evolução do mundo. Portanto, por exemplo, na minha geração, eu preocupava-me muito com a minha vida pessoal e familiar. Parece que hoje apresentam isso como sendo uma característica da juventude. Então, eu continuo jovem. Continuo muito preocupado com isso. Depois, curiosamente, eu sou um homem do Norte, onde nasci, onde fiz a minha formação, no Hospital São João, e depois rumei ao Sul. Tive sempre uma certa atração pelo Sul. E rumei aos Hospitais Civis de Lisboa. E nos Hospitais Civis de Lisboa, como também bem sabe, uma das coisas que me levou a continuar lá era o compromisso afetivo. Efetivamente, existia um compromisso afetivo que até era traduzido numa expressão muito simples, era o espírito dos hospitais civis. É esse espírito que eu julgo que também se deve tomar medidas para o manter. E o que eu vi aqui, lança-me algumas perspectivas. Desde logo, esta assimetria entre o Norte e o Sul, na distribuição dos médicos, em que no Norte, segundo disse, há 48% de anestesistas, por exemplo, e há um maior número de médicos. E a pergunta é, esses médicos todos que há mais, que esse predomínio de médicos na região norte, resulta porque, no fundo, a formação de médicos, o Norte não forma mais, a Universidade do Porto não tem mais, a Faculdade de Medicina, não tem mais alunos do que tem a de Lisboa. Portanto, as duas, ou os de Lisboa migraram para o Norte, ao contrário do que eu fiz, ou então é porque eles lá têm mais apetência ou se sentem mais entusiasmados em estar no Serviço Nacional de Saúde. Estamos a falar em médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, não é exatamente isso. Eu julgo que é mais disto. O setor privado. O preço do setor privado. O preço do setor privado é menor. É muito menor. Pois é o que eu digo. Portanto, não há uma migração de médicos do Sul para o Norte. Há o que os do Norte estão mais no Serviço Nacional de Saúde. Isso leva a que se prende, no entanto, o que é que se pode fazer para os... Eu poria também o problema com ao contrário. O que é que leva, também outra coisa que me deixou perplexo, o que é que leva os médicos a poderem migrar para o privado? Eu, nesta altura, julgo que nas várias coisas que vou ouvindo e vendo, podia dizer que há três razões. Os salários, há o salário, as condições de trabalho, nomeadamente condições físicas, os hospitais privados são todos hospitais novos, recentes, ao contrário, sobretudo comparando com os hospitais civis de Lisboa. Espero que finalmente apareça o Hospital Oriental, que seja uma realidade. Portanto, são salários, as condições de trabalho e não ter urgência no sentido clássico. E essa urgência é que para mim se prende muito com a tal noção dos horários de trabalho compatíveis com horários pessoais e familiares. Portanto, e temos que olhar para essas três razões e ver em que medida é que no Serviço Nacional de Saúde nós podemos melhorar essas três, essa será a minha percepção, mas que deixo também comentários, depois se quiserem fazer adicionais, é criar exatamente essas condições que respondam a um melhor salário real, mas simultaneamente a um melhor salário chamado emotivo ou emocional, que se prende com as condições de trabalho, que se prende com a tecnologia acessível, que se prende... E aqui, mais uma vez, encontro uma contradição. Por exemplo, no trabalho feito aqui pelo amigo Daniel Ferro. Em segundo lugar, na razão por que os médicos saíram do Serviço Nacional de Saúde para o privado, foi o não haver progressão na carreira. E eu fiquei um bocado perplexo. Então saem de um sítio onde não há progressão na carreira para outro sítio onde não há carreira. Há aqui qualquer coisa que temos que analisar também, enfim... Portanto, se quiser, exatamente para responder à pergunta fundamentalmente, claro que havia aqui imensas coisas que podíamos analisar e dissecar,
demonstram uma coisa que todos nós estamos cientes. Efetivamente, a saúde é das coisas mais complexas para resolver, como vimos aqui, há muitas variáveis que estão aqui envolvidas, porque a necessidade de médicos também é um problema curioso. Temos médicos a mais ou médicos a menos. De acordo com a estatística da OCDE, somos o terceiro país que tem mais médicos per capita. Então nós temos médicos suficientes. E aí pergunta-se logo, pois temos, mas é um problema de distribuição geográfica, litoral interior, norte-sul, e distribuição por especialidades. Por exemplo, uma coisa curiosa que eu verifiquei quando na minha carreira global de vida também estive ligado às funções de gestão, como Presidente do Conselho de Administração do subgrupo Capuchos de Terra Arroios, grandes saudades, verifiquei nas sessões a que assisti, visitas que fiz a alguns hospitais, por exemplo, ficava surpreendido de visitar um hospital no Alentejo, em que, bem, mais ou menos seria isto, imaginemos, havia 15 cirurgiões e 2 anestesistas. É impossível trabalhar bem nestas condições, é impossível satisfazer, conseguir ter uma programação cirúrgica, é impossível quase ter uma urgência cirúrgica aberta. Claro que isso levou à motivação dos chamados anestesistas que andavam de um lado para o outro, tarefeiros, e que iam fazer uma urgência nesse hospital de 24 horas, e lá vinha. Outro erro que houve no Serviço Nacional de Saúde para mim foi o tentarmos compensar uns salários baixos, por razões que também podíamos discutir, com a compensação de horas extraordinárias. E que agora estamos a levantar o problema que assentámos muito a nossa programação nas horas extraordinárias, o que para mim foi um erro. E nesta altura o desafio que lanço, sobretudo àqueles que ainda estão no... Nesta altura nós temos 2 tipos de horários, não é? Segundo me parece, temos a chamada dedicação plena, que é de 42 horas, salvo erro. 40 horas. Julgo que a única diferença que tem em relação ao que era anterior é serem 40 horas, em vez das 35. Mas isso, para mim, o que me importa a mim, e o que aprendi quando lá estava, não é propriamente as horas, é o que eles estão a fazer, se lá estão, e a motivação que têm para lá estar. Que ele até pode cumprir o seu horário e não fazer nada, ou fazer muito pouco. Portanto, aqui há duas razões nesta dedicação plena das 48 horas. Se eles, de facto, motivá-los, e, ao mesmo tempo, o cumprimento de horários, que é outro problema depois muito complicado quando se tem... Em relação ao Plano PAN, também gostava de saber, na distribuição, nestas várias áreas que abordou, de número de médicos por especialidade, por região, não sei, quantos médicos em Portugal estão em pluriemprego? Pois também não sabemos, e este pluriemprego, em certa medida, afeta muitas coisas. Quer dizer, porque já houve alguém numa das reuniões lá fora que dizia, pois vocês lá, com esse pluriemprego, se calhar os médicos produzem metade e gastam o dobro. Porque depois isto leva, por vezes, a duplicação de consultas, duplicação de exames, duplicação de coisas. Bom, também era uma coisa que gostávamos de saber. Talvez o meu amigo Pita Barros se possa... Pode dar uma chega depois. Ele está ali absorto em qualquer coisa. Notas. Deve ser para a tese de mestrado. Ele também ainda é jovem, como eu. De modo que estes são assim, estes comentários que se me ofereciam, não sei... São várias as respostas, não é? Não é uma pergunta de resposta única, Não claro. tem resposta única, embora eu acho que temos que valorizar muito o salário real também. Sejamos objetivos. Obviamente, devemos olhar também para o salário emocional, afetivo, as competências afetivas, para as condições de trabalho, para a progressão na carreira, para a investigação, criar essas condições todas no SNS. E sobretudo para mim serão essas duas condicionantes. E depois é evidente que este problema que ele citou das lideranças intermédias, também o considero, foi a minha experiência, importantíssimo, desde que a liderança para mim, fundamentalmente, é envolver os outros. O líder é aquele que consegue envolver realmente os outros, mas envolver de uma maneira honesta e justa. E, portanto, são muito importantes porque eles é que criam as condições, essa também foi a experiência que eu tive, de levar as pessoas a gostarem de estar no sítio onde estão e a gostar de fazer as coisas que
que E às gostam. vezes os intermédios são aqueles que estão no meio da sanduíche, como falávamos ontem, não é? Exatamente. É importante isso. Tem Para mim, pressão por cima e por baixo. durante o tempo que estive nessas funções de gestão, a coisa mais importante que eu tinha era a reunião mensal que tinha com os diretores de vários serviços, chamem-se as unidades, chamem-se, tenham outros nomes, efetivamente. E depois há aqui uma série de problemas. Outro problema que esse já se prende com os profissionais, que é foi focado também, o shift de competências. Quer dizer, hoje em dia, de facto, nós temos que utilizar ao máximo esta possibilidade de transferir competências, que, confesso que para nós médicos, de uma maneira geral, não é o meu caso, vemos como uma ameaça, que eu acho que não é ameaça nenhuma, pelo contrário, devíamos estar abertos a isso e achar que isso, e portanto há muitas tarefas que podem ser transferidas para outras profissões e ao mesmo tempo aproveitar a enorme possibilidade que nos é oferecida hoje pela transformação digital, não só em aspectos administrativos, que libertem o médico de coisas administrativas que de facto não são nada atraentes e fazem perder tempo, e sobretudo o reflexo que tem também no próprio exercício da medicina. Agora, isto faz parte de uma evolução própria da sociedade, que as condições hoje são completamente diferentes do que eram. Não se trata de, por vezes, parece que os jovens de hoje têm umas preocupações que nós não tínhamos quando éramos jovens. Ou então, como eu digo, e com isso me calo, eu continuo a ser jovem. Éternel enfant, como dizia o Chagall. Muito obrigada. Eu agradeço a todos. Não sei se há algum comentário final. Não. Obrigada a todos. Muito obrigada. Passamos agora a seguir. O professor Pita Barros a seguir. Não é recomendado. Sim, público-privado, não é? Dicotomia público-privado. Muito obrigada, Susana. Muito obrigada a todos. É possível que sim, quer dizer, é possível que sim. Peço desculpa que tinha isto desligado. Estamos já atrasados relativamente ao tempo que estava coordenado e hoje temos também sessão de abertura à hora certa. Queria antecipadamente avisá-los que não há coffee break. Portanto, não havendo coffee break, há um coffee station que está lá fora. Quem quiser ir tomar café ou comer qualquer coisa, tem lá sandes, bolinhos, fruta, etc. Vamos então passar para a mesa seguinte. A mesa seguinte tem por título Público e Privado, Competição ou Cooperação, a ver se desta vez conseguem dar resposta. O moderador desta mesa